Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos em Cristo. Mais um devocional nesta madrugada. Estamos na presença do Senhor, na quietude desta madrugada, e assimilando as lições que o Espírito Santo nos pode dar, assimilando as profundezas que o Espírito Santo nos pode levar através da meditação da sua palavra. Glórias a Deus por esta linda manhã. Estamos meditando sobre o livro de Daniel, o profeta Daniel. Estamos no capítulo 2. Nós queremos meditar contigo nesta madrugada. Vamos ler o versículo no capítulo 2, versículo 31, Daniel dizendo assim: Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Louvado seja Deus. Nós vamos ler todo o capítulo, você vai ver que uma das características do profeta Daniel, uma das qualidades lindas que teve e deve ter todo servo de Deus é a humildade. Se Deus nos revela algo, se Deus nos usa em determinado talento ou dom, isso não é mérito humano, mas é a misericórdia de Deus que nos agracia com determinados dons para sermos usados nas suas mãos. Quando foi enviada a carta de Arioque e a ordem do rei Nabucodonosor para matar a todos os adivinhos, magos do reinado de Nabucodonosor, e quando chegou até Daniel essa notícia que todos deveriam ser mortos num determinado dia, Daniel então se posicionou a estar diante de Deus, a orar a Deus em favor daquele mistério, porque o rei havia sonhado e seu espírito se perturbou porque sabia que o sonho era uma revelação de Deus. No entanto, ele não se lembrava o conteúdo do sonho, apenas ele se perturbou porque sabia, testificava no seu coração que não era apenas um sonho, não era apenas um sonho normal, era mais do que isso, trazia uma mensagem, aquele sonho, aquela revelação que ele havia tido. Então Daniel se posicionou a estar diante de Deus em oração, para que Deus pudesse desvendar esse mistério. E nós vemos que quando ele se propõe a estar diante de Deus, ele convoca seus amigos para estar com ele, Misael, Azarias e Ananias, para que ambos se pudessem estar na presença de Deus pela claridade desta revelação de Deus. E quando Deus mostra para Daniel, ele vai diante do rei, ele disse: não que haja em mim, no versículo 30, mais sabedoria que a todos os videntes, porque assim se chamavam os profetas, as pessoas que tinham estas revelações de Deus, não que haja mais sabedoria, ou que tivesse em mim mais excelência. E ele começou então a se declarar que não havia nele mérito, mas a misericórdia de Deus fez com que ele recebesse a claridade de Deus daquela interpretação daquele sonho. Então ele começa a descrever aquele mistério para o rei.
E qual havia sido o sonho de Nabucodonosor? Deus mostrou para ele os reinados do mundo inteiro. Deus mostrou para ele através daquela visão daquela grande estátua. Era uma estátua imensa, grandíssima. Ele começa então a dizer que a sua aparência era terrível. Havia naquela estátua resplendor, excelência, e estava de pé diante do rei, aquela grande estátua. Ele então começa a descrever que a cabeça daquela estátua era de ouro. Aquela estátua, irmãos, era dividida em partes materiais. Ela não era feita de material só. Ela era dividida em partes. Começando então Daniel a descrever que a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, pernas de ferro, e seus pés partes de barro e partes de ferro. Que tremenda foi esta revelação de Deus. Agora, o que faz uma pessoa a estar nesta intimidade e Deus revelar para ele os segredos? A Bíblia disse que o Espírito Santo esquadrinha ainda os segredos de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O Espírito Santo revela os segredos, os mistérios, para aquele que busca a sua presença. Eu te estimulo nesta madrugada, prezado irmão. Tenha um tempo de oração e meditação na palavra. Você que outrora, em outro tempo, foi um homem, uma mulher de oração, um homem e uma mulher que se deleitava na leitura da palavra. E agora, muitas coisas mudou na tua vida. E eu posso te dizer, e não mudou para bem. Você muito bem sabe que muitas coisas mudou para mal. Aquela intimidade que você tinha com Deus já não é mais a mesma. A Bíblia disse que Deus, porque qual é o homem, sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim como ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui diz que, em 1 Coríntios, capítulo 2, está dizendo que o Espírito Santo esquadrinha, discerne a mente de Deus. Ele conhece a mente de Deus. E ele conhecendo a mente de Deus, então ele é Deus também. E ele pode te instruir neste tempo, te dar sabedoria para você, para mim, resolvermos os problemas mais pequenos da nossa vida. Quantas vezes nós ficamos envoltos em problemas tão pequenos, de um lado para outro estamos dando volta e não conseguimos sair de umas problemáticas da vida, porque não buscamos a presença do Senhor. Deus nos chama, tanto a mim quanto a ti, a submergirmos em águas mais profundas do seu Espírito. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Declarar um tempo de intimidade, um tempo de buscar ao Senhor, como diz a sua palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, verso 6. Senhor, em nome de Jesus, em todo tempo o Senhor teve homens que marcaram história, homens que marcaram vidas, impérios, homens que se posicionaram na tua presença.
Nesse tempo também não é diferente, Senhor. Levanta, Senhor, homens, mulheres de oração, de intercessão, Pai, que ama a Tua presença. Para tais pessoas, o Senhor revelará coisas tremendas nesses últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, a Tua bênção. Senhor, revela sonhos proféticos, sonhos que nos mostram os últimos dias que a igreja está vivendo, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, amados irmãos, devocional na madrugada, todas as quartas e sexta-feira. Compartilhe esse devocional se é bênção para a tua vida. Se inscreva, deixa seu like, que Deus os abençoe.